É isso aí, pessoal. Vamos lá. Mais um vídeo aqui pro nosso canal. Beleza? Dia 3 de fevereiro, 9h16 da manhã, pregão ainda fechado. Vamos pro nosso primeiro pregão aí em fevereiro e, como a gente sabe, final ali do mês, último dia útil do mês, a gente tem o lançamento aí dos dividendos. Boa parte dos fundos listados na nossa bolsa divulgam aí quanto que eles vão pagar de dividendos em fevereiro, resultado de janeiro, beleza? E aí, vamos lá pegar os principais fundos, comparar, dar uma olhadinha se a gente teve incremento, se teve manutenção, se teve redução de dividendos, beleza? Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho. E eu aproveito para comentar que na descrição desse vídeo deixei aí alguns materiais que podem fazer sentido para você. Se você tiver interesse em ter o meu acompanhamento aqui na XP, tem o link aí para o formulário de aplicação para minha assessoria. Se você tiver interesse no meu curso de análise de fundos imobiliários, tem vaga aberta, você consegue se inscrever também pelo link que está aí na descrição. Galera, então vamos lá, vamos trazer aqui, né, os principais fundos. Aí a gente já começa aqui com o GARI 11. GARI anunciou um dividendo de 8,3 centavos, beleza? Então, quando a gente compara aqui, a gente teve uma ligeira redução, tá? Então, quando a gente olha aqui o histórico, a gente estava num patamar ali de mais ou menos 9 centavos, né? A gente veio de um patamar de 8,7 centavos, beleza? E agora a gente teve ali uma redução de 8 para 8,3, beleza? Fundo ainda conseguindo, em função da sua cotação, ainda conseguindo pagar um dividendo ali de 1%, tá bom? Mas a gente vê ali uma redução, tá bom? O fato é que o fundo tá bem saudável, tem prazo médio e longo, a gente tem 40 imóveis aqui no portfólio, 7 inquilinos aí de alto padrão, beleza? Então não é um fundo que tá ali com um problema de fundamentos a princípio, tá bom? Beleza. Então, galera, um outro fundo aqui pra gente dar uma olhadinha, HSML, fundo de shopping da HSI. Fundo teve também uma redução considerável aqui, tá? No seu dividendo, tá bom? A gente tem aqui um dividendo de 65 centavos, né? A gente teve um rendimento aqui de 80 centavos, o fundo vinha pagando aqui o dividendo de 80 centavos e a gente teve essa redução para 65. Beleza? Então, a gente pode até abrir aqui o relatório gerencial para ver se a gente tem um pouco do guidance de distribuição para o primeiro semestre. Lembrando que guidance não significa promessa de rentabilidade, né? Não significa que o fundo está te prometendo que ele vai pagar aquilo, beleza? Então, a gente tem um guidance aqui de 65 a 82 centavos, beleza? Então, o fundo, ele de fato pagou ali a distribuição menor, né? Pagou o limite inferior do guidance, beleza? Pagou o limite inferior do guidance. E aí, claro, né? Quando saiu o relatório em fevereiro, né? Referente a janeiro, vamos ver o que o fundo trouxe aqui, de o que o fundo vai trazer de explicação para poder comentar ali sobre esse resultado, né? Então, no relatório de dezembro, a gente vê que o fundo tinha um resultado acumulado aqui de 53 centavos por cota, tá bom? Então, fundo no primeiro semestre está projetando um guidance de 65 a 82, o fundo pagou ali, vai pagar, melhor, em fevereiro, o guidance inferior, né? O limite inferior do guidance. Mas vamos ver o que o fundo vai trazer de justificativa. Deixa eu até aproveitar, dar uma olhadinha no GARI, a gente tem até o relatório gerencial aqui, né, para comentar, vamos ver se a gente encontra alguma informação do porquê a gente teve essa redução no dividendo. Então, comentários do gestor, vamos dar uma olhadinha. Agora, tá. Então, vamos lá. A movimentação do fundo, redução taxa de gestão, performance e resultados. Tá, beleza. Apresentamos o novo guidance de distribuição com a projeção de dividendos entre 0,083 e 90 centavos.
beleza? Então, a gente de fato teve aqui, né, uma redução do guidance, tá? Esse novo patamar assegura um yield alinhado ao que foi previamente divulgado. Então, beleza, a gente tem de novo um realinhamento aqui de guidance, tá? Então, o fundo tá pagando ali o limite inferior do guidance, né? Para ter ali também uma margem considerável de segurança, beleza? Desculpa. Então, o vídeo é feito num take só. Então, a gente vê aqui que o fundo ele está pagando, né, o limite inferior do guidance. Então, tanto o GARI quanto o HSML fazendo ali a distribuição no limite inferior do guidance. Maravilha, né? Mas a gente pode ver que os fundamentos estão bem saudáveis, tá bom? Outro fundo que a gente tem aqui, bem interessante, LVBI, Fundo de Galpões Logísticos, que agora está na gestão do Pátria, mantendo aqui o patamar que a gente já vinha praticando aqui. Esse patamar mais alto era em função de um resultado ali de uma venda, né, gestão ativa. Depois a gente voltou para o patamar operacional, fundo mantendo aqui o patamar de 83 centavos. Tá? Na sequência aqui a gente tem o PORD 11, que é um fundo de papel. Beleza? Então a gente... Opa, deixa eu ver aqui... Parará. Então a gente teve aqui um resultado, vai ter uma distribuição um pouquinho menor. Então a gente vê aqui uma certa flutuação no dividendo, nada muito expressivo, mas a gente vê ali uma certa volatilidade. Fundo de papel, vamos dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na maior exposição que o fundo possui, tá? Então o fundo, ó, tem ali uma diversificação entre CDA e IPCI. CDA e IPCI foi ótimo, entre CDI e IPCA. Né? A gente vê que está bem distribuído, inclusive. Né? Então você tem ali uma distribuição quase que 50-50, né? Olhando para CDI e IPCA. Então uma distribuição quase que igualitária. Né? Tem uma grana em caixa, tem outros fundos imobiliários, beleza? Então até por isso que a gente observa aqui que o dividendo ele oscila, mas ele não oscila tanto, né? Ele tem até uma certa estabilidade aqui. Beleza? Então, maravilha. Deixa eu fechar aqui. Boa. Um outro fundo interessante, PVBI mantendo o patamar de distribuição dele, tá? A gente está no patamar menor. Acabou a renda mínima garantida de um dos imóveis e aí o fundo ainda está tendo uma certa dificuldade para fechar novos inquilinos nesse imóvel. Então a gente vê aqui um patamar de distribuição ainda inferior, tá bom? Então a gente vê um patamar de 55 centavos, patamar esse mantido aqui. Vamos dar uma olhada no RZTR, Risa Terrax, fundo aí que investe em terras agrícolas. Então a gente teve aqui um dividendo um pouco mais alto no final do ano. Estamos aqui no patamar de 1,05, tá? É um patamar ainda alto, né? Se a gente for comparar com a média de 2024, beleza? Então vamos ver se a gente tem aqui relatório com divulgação de guidance. Teve o relatório dia 28 de janeiro. Vamos dar uma olhadinha se a gente encontra algum guidance, alguma coisa para dar um norte ali sobre o que o fundo pretende fazer de distribuição para 2025. Tá. Então, vamos lá, peraí. Deixa eu trazer aqui. Boa! Então, ó, para os próximos 3 meses, né, janeiro, fevereiro e março, a gestora tem um guidance aqui de R$1 a R$1,10. Então, ela pretende manter aqui na expectativa de 1,5. Beleza? Então ela tem a expectativa de manter 1,5 e de fato foi o que ela entregou aqui de resultado. Tá bom? Então guidance ali para o primeiro trimestre de 1 a 1,10. O fundo pagou ali 1,5. A expectativa que o fundo trouxe é essa. De novo, tá? Você não deve encarar isso como uma promessa de retorno ou algo do tipo. Tá bom? Extremamente importante isso. VGHF, fundo hedge funds aí da Valora, mantendo o patamar de 9 centavos. Beleza? A gente vê aqui uma certa volatilidade. O fundo tem ali uma exposição na carteira de crédito. Tem a exposição ali em IPCA, tem outros fundos IPCA também. A gente vê uma certa volatilidade. Agora deu uma certa estabilizada aqui. A gente vê um dividendo de 9 centavos. E além disso, né, 2024 foi um ano marcado ali
Por mudanças na carteira, a gente teve a entrada dos ativos do MGFF aqui no Hedge Funds da Valora, tá? Então a gente teve ali um reajuste da carteira em relação à geração de renda, em relação à geração a ganho de capital. Então tudo isso acabou dando uma mexida aqui no VGHF. Beleza? Mas a gente vê um patamar mantido aqui de 9 centavos, tá bom? Então a gente vai aqui para a sequência. Vamos trazer aqui os famosos fundos aí da Quineia, né? Vamos pegar aqui os principais. KNRI. Tá aqui, ó. Boa. Então vamos lá, galera. O KNHF mantendo ali o patamar de 90 centavos. Aqui é o hedge fund da Quineia. Tem exposição, vai te dar exposição em crédito, vai te dar exposição em outros fundos imobiliários. Teve a aquisição recente de participação no Shopping Uberaba, tem 2 lojas corporativas aqui em São Paulo. O fundo mantendo o patamar de 90 centavos aqui de distribuição. Canuc, que é um fundo high yield focado em CDI, beleza? Então a gente tem aqui um dividendo de 1,25, fundo polarizado aí para CDI, então em alta de Selic, consequentemente alta de CDI, a gente tende a observar dividendos maiores. Então a gente tem aqui um dividendo de 1,25. Vale dizer que aqui é um fundo high yield, tá? Então é um fundo com uma carteira de crédito mais arriscada. KNCR, fundo também CDI da Quineia, numa categoria inferior ali ao Canuc, né? Um fundo mais middle risk, tá? High grade para middle risk. A gente vê também um incremento aqui no dividendo, saindo de R$1 para 1,7. Mesma coisa, que é um fundo focado em CDI, tá? KNHY, tá? É um fundo high yield focado ali também em IPCA. Então a gente vê aqui uma carteira mais arriscada, a gente vê uma volatilidade aqui e o fundo pagando 1,20, uma distribuição maior frente ao último rendimento que tinha sido anunciado de 1,10. KNSC é um fundo que opera híbrido ali entre CDI e IPCA. Hoje está com a carteira majoritariamente em IPCA, tá bom? Uns 56% da carteira em IPCA. A gente vê aqui uma certa volatilidade, né? O fundo mais exposto, ele é balanceado entre CDI e IPCA, pezinho a mais ali no IPCA. Então a gente vê aqui um dividendo ligeiramente superior também ao que tinha sido divulgado no mês anterior. KNRI, a gente vê aqui a manutenção no dividendo. A gente vê um dividendo aqui de R$1. Beleza? Então, dividendo mantido aqui para o KNRI. Beleza? A gente pega aqui os principais agora do Pátria, né? Que eram do Credit, agora estão no Pátria. Tá? Então, a gente vê HGLG mantendo aqui o patamar de 1,10. Já é um patamar que o fundo trabalha já de algum tempo. A gente vê aqui a HGRE, Fundo de Loja Corporativa, fazendo um incremento aqui no seu dividendo, anunciando aí 85 centavos por cota, beleza? É um fundo que tem conseguido melhorar a questão da vacância, tem alavancagem baixa, tem conseguido fazer uma gestão ativa bem interessante também, tá? HGRU, beleza? A gente teve aqui a volta para o patamar operacional, né, o patamar de 90 centavos. A gente teve a distribuição mais alta aqui, fruto de gestão ativa, resultado acumulado no semestre. E agora a gente voltou para o patamar operacional de 90 centavos. HGCR, fundo de papel aqui do Credit Suisse, tá bom? Fundo que tem ali uma diversificação entre CDI e inflação. Ao longo do tempo veio crescendo a exposição em inflação, mas tem uma pontinha ali em CDI, pagando aí um dividendo de 1,5, resultado maior do que o dividendo que tinha sido divulgado no mês anterior. Beleza, maravilha. Então, vamos trazer mais um nome famoso aqui, ó, TEP11, tá bom? Fundo de laje corporativa, vamos pegar o TRXF, tá? Vamos pegar o Urca Prime, tá? Vamos pegar o VISC, vamos pegar o VILG, XPLG. Boa. Vou pegar o VRTA também. Maravilha. Então, galera, TEP11, fundo de laje corporativa, fazendo um ligeiro incremento aqui no dividendo, pagando
80 centavos, beleza? Anunciou aí 80 centavos de dividendos, frente um aumento, né, frente ao que tinha sido anunciado no mês anterior, beleza? Tigar, fundo de desenvolvimento da TG, pagando ali anunciou um dividendo menor, R$1, beleza? A gente está aqui num patamar menor de dividendos em relação ao começo do ano passado. Fomos aqui para um patamar de R$1, mas é um fundo que está rodando bem, está saudável, bem tranquilo também. TRXF, a gente teve uma distribuição gigantesca no mês passado, a gente teve um pagamento aqui de R$2,50, inclusive a gestão comentou no penúltimo relatório gerencial que tem a pretensão ali de fazer também um pagamento semelhante no final do primeiro semestre de 2025, e aí o fundo voltou para o patamar operacional, 93 centavos por cota. Beleza? Então o fundo pagou mais alto, é muito comum a gente observar isso, final do primeiro semestre e final do segundo semestre, depois o fundo volta para o patamar operacional dele, tá bom? Então, Urca Prime, a gente tem aqui um fundo high yield, muito focado em inflação, mesmo dividendo aqui de 81 centavos. Então a gente vê aqui uma certa volatilidade no dividendo em função disso. VISC, fundo de shopping, mantendo ali o guidance de 80 centavos a R$1, fundo mantendo aqui o pagamento no patamar inferior do guidance, tá? Então mantendo aqui o patamar de 80 centavos. VILG 11, então a gente observa ali um incremento no dividendos, já tinha sido até trazido ali pela gestora nos últimos relatórios gerenciais. A ideia é que a gente veja ali incrementos ao longo dos trimestres em 2025, em função ali de novas locações que o fundo tem conseguido fazer. O fundo já conseguiu zerar a vacância em Caxias, tem conseguido melhorar bastante ali os números de ocupação, melhorando também o preço por metro quadrado. Então isso acaba refletindo ali em possibilidades de aumento nos dividendos. XPLG, beleza? XPLG, a gente teve aqui um anúncio de 82 centavos, inclusive fiz um vídeo sobre o XPLG recentemente aqui, tá, pro canal, comentando sobre as últimas movimentações, tá, a redução de vacância, tá, o novo contrato de aluguel, né, a venda, tá, ali de uma participação que ele tinha lá no estado de Pernambuco, lá em Cabo de Santo Agostinho. E aí era uma venda que tinha um potencial ali para aumentar a receita bruta e tudo mais, beleza? E a ideia era que a gente tivesse ali esse patamar mais alto de distribuição. Então o fundo pagando 82 centavos, vamos ver se a gente vai ter a manutenção desse patamar aqui ao longo do ano. E aí, para fechar, VRTA, fundo de papel da Fator, a gente vê aqui uma manutenção em 85 centavos. Beleza? É um fundo que tem ali a maior parte da carteira exposta em inflação, a gente vê uma certa volatilidade aqui, mas a gente tem aqui uma distribuição em linha com o que foi anunciado no mês anterior. Beleza? Então, galera, um vídeo um pouco aqui mais extenso, né, mas para trazer os principais fundos ali, comparar essa distribuição de dividendos em relação ao mês anterior. Beleza? Então, galera, era isso que eu queria trazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado aí pela atenção. Reforço os pedidos que eu fiz no início aqui do conteúdo. Deixa aí seu like, se inscreve, clica no sininho, tá bom? Se tiver interesse na assessoria, no curso de fundos imobiliários, os links estão na descrição. Beleza? Galera, então, muito obrigado pela atenção. Nos vemos aí num próximo vídeo. Um forte abraço.